O motivo desse violão ter os trastes quebrados é insano e definitivamente você não vai acreditar nisso. Me derrubaram aqui, ó! Que viagem é essa, velho? O primeiro passo pra gente entender a motivação de por que os trastes desse violão é quebrado, você precisa assistir o vídeo anterior, onde eu falo do solo que mudou a forma que eu enxergo a música. E lá eu falo sobre a afinação em 31 EDO, onde a nossa harmonia não está mais reduzida a só 12 notas por oitava. Agora nós temos 31 sons espaçados de forma igual, com as notas distintas uma das outras. Caso você não saiba do que eu tô falando, clica no card aqui em cima, que você vai ser direcionado justamente para esse vídeo aí. Boring! Bom, quando eu queria acessar a afinação 31 EDO em algum instrumento musical, o primeiro passo que eu tinha que fazer era ter um instrumento onde essas notas eram acessíveis para poder tocar nele. Não diga! Digo. Que coisa! Era um instrumento onde da corda solta até a oitava teriam 31 notas divididas igualmente, 31 sons distintos um do outro, 31 notas da corda solta até a oitava. Ah, agora eu entendi! Eu tinha um violão velho em casa, um violão de nylon, um Tajima Madi, e foi onde que juntamente com o luthier eu queria fazer uma conversão dele de 12 EDO para 31 EDO. O primeiro passo, a gente removeu os trastes dele para que ele se tornasse um instrumento fretless, e daí em diante a gente se organizou para fazer essa conversão para ter as 31 notas por oitava. Depois de remover os trastes, tapar todos os buraquinhos dele, o violão realmente estar fretless, foi onde eu imprimi um adesivo que serviu como um gabarito para que o luthier soubesse exatamente onde ele deveria cortar para poder inserir os novos trastes. Porque no 31 EDO os trastes estavam em outras posições do 12. Apesar da gente também ter as 12 notas musicais, as 12 notas elas estão em locais diferentes. A gente iria precisar de outra referência das notas para poder atingir esse sistema. E como consequência desse tanto de notas por oitava, as casinhas ficaram minúsculas. Justamente porque o violão não é um instrumento próprio para receber esse tanto de notas por oitava assim. O design dele foi montado para receber só 12 notas por oitava. E para você atingir todas as notas do 31, vai ficar espaçado pequenininho os trastes. As casas vão ficar bem mais reduzidas do que o tradicional. Após a escala em 31 EDO ficar pronta, eu já tinha os acordes mais puros, mais afinados e de quebra 31 tonalidades novas para estudar. What the fuck? Cara, são 31 novos campos harmônicos, 31 novas armaduras de clave. Você consegue imaginar alguém estudando 31 tonalidades novas? E foi exatamente isso que eu fui fazendo. Foi aí que eu fui percebendo que não é impossível tocar algo nesse violão. E tem uma qualidade boa. Se você treinar, cara, é pequena as casas, mas você vai conseguir executar alguma coisa. Mas eu vi que ele ia exigir um treino muito maior do que o violão tradicional, que já dá trabalho, né? Assim, é possível você tocar qualquer música, só que o violão em 31 EDO tá à beira do limite físico de espaçamento. Pra você tocar, tá na beira do limite físico do dedo mesmo, e olha que eu tenho a mão pequena. Imagina um instrumento que o temperamento é maior, tipo 53 EDO. Só que existe uma alternativa extremamente interessante pra gente resolver essa questão aí desse tanto de casas e casas minúsculas. Se chama subset, ou em português, subconjunto. Guarda bastante esse nome aí. Para utilizar outro temperamento, não necessariamente você precisa ter todas as notas para que a harmonia funcione, ou até mesmo ter 31 trastes no braço do instrumento até chegar na oitava. Simplesmente dá para você ter uma seleção das principais notas que você quer para poder tocar o temperamento desejado. Então, para atingir algumas notas específicas, e não todas, alguns trastes vão ser menores, outros maiores, um pela metade, outro inteiro. Quando o braço fica montado desse jeito, nós chamamos de traste irregular. E esses trastes pequenininhos aí que ficam no meio é chamado de tastino. Tastino. E olha, eu sei que olhando pro braço do violão desse jeito aqui, que esse tanto de casinha pequena, pode parecer extremamente complicado. Nossa, como é que eu vou tocar esse negócio? Só que na verdade ele é mais fácil e tranquilo do que o violão totalmente convertido com aquele tanto de casas menores.
Bom, agora que o problema foi resolvido de tocar com aquele tanto de trastes, é só escolher quais das 31 notas que você quer, falando especificamente do 31 EDO, claro, para você poder montar o braço do violão baseado no repertório que você precisa e na harmonia que você precisa. Você fazendo os cálculos certinho, você consegue mandar um luthier fazer o braço, fazer a escala própria, já com as notas que você quer. Porém, uma coisa que eu fiquei pensando antes de mandar fazer, antes de organizar isso, é, cara, e se no meio do meu estudo musical tiver faltando uma notinha só que eu não coloquei? Eu precisava de um som específico e não tem. Ou sei lá, mais notas, ou tem mais notas do que eu precisava. Se eu quisesse remover ou adicionar algum traste, como é que vai fazer, sendo que já tá pronto o braço? Foi onde o meu grande parceiro Will, que eu citei no vídeo passado, o Wilkerson Ganda, ele me passou uma ideia genial, como sempre, de como resolver essa situação também. É uma ideia que ainda está em desenvolvimento, mas é o que ele vem desenvolvendo durante um tempo aí, que é um instrumento com a escala removível. Violão microtonal, nesse caso aqui, com as escalas removíveis. Olha só que interessante. Eu venho aqui, bem no final aqui, na oitava, dou uma apertadinha aqui nas orelhas, ó. Olha só. Simplesmente a escala sai, a escala é removida, né? E eu tenho um instrumento fretless agora. E o mais interessante é que esse modelo de escala aqui, eu posso remover também os trastes. Ó, você pode ver que tem os slots para eu poder colocar os trastes. E aqui nessa situação eu posso simplesmente pegar e remover os trastes também. Tem muitas pessoas que já estão fazendo essa ideia aí de remover a escala para trocar para outro temperamento na internet. Só que a ideia dele é uma novidade, porque é algo muito barato em custo-benefício, que a gente vai falar mais para frente. Basicamente, você tem um instrumento fretless e nesse instrumento você consegue remover a escala para tocar para qualquer temperamento que você quiser. Não somente o 31, que é o meu caso aqui, né? Você pode mudar para muitos outros e ainda tem a opção de criar seus próprios subconjuntos e explorar melhores formas possíveis para você tocar de acordo com sua necessidade, né? E ele desenvolveu dois modelos, um onde você consegue colocar os trastes em tempo real, né? Você coloca o traste e tira o traste, e outro com os trastes já impressos de plástico. E eu abracei a ideia do Will e vem dando bastante resultado. Todas essas peças são impressas pela impressora 3D. Então dá para fazer diversos experimentos e muitos testes antes de você fazer a peça realmente de madeira. Então tudo isso aqui é um teste. O som, o timbre altera um pouquinho por conta do plástico, mas tudo isso é para questão de testes, para que aí, quando você tiver certeza daquilo que você precisa, você mandar para algum luthier ou para alguma pessoa especializada fazer já a escala ou o braço de acordo com o que você quer. Cara, essa ideia é brilhante, vamos falar sério. Então, por exemplo, se eu estiver tocando ao vivo em 12 EDO e eu quiser alternar para outro temperamento, com um cliquezinho eu consigo remover a escala, troco para a escala que eu quiser, dou uma afinada nas cordas, porque de acordo com um temperamento para o outro, a afinação vai mudar, e aí a gente utiliza um afinador online microtonal que o próprio Will também desenvolveu, e dessa forma a gente consegue acessar qualquer temperamento em tempo real. E como sempre, o Will sempre ajudando e renovando nessas ideias microtonais, ele desenvolveu uma ferramenta onde, caso você não tenha a impressora 3D, não tenha um violão, você pode montar uma espécie de layout, de desenho do próprio braço, utilizando as notas para poder montar o seu próprio desenho, o seu subconjunto, para você poder visualizar como é que é, sem ser no instrumento real. Esse site também está em desenvolvimento, mas foi uma das ferramentas que o Will criou para poder ajudar a criar e a fazer essas criações. Então esse violão é fruto de tudo isso que eu tô te falando. Então esse violão aqui nasceu de todas essas ferramentas do Will. Então assim, essas ideias democratiza, facilita o acesso dessas notas e dá um entendimento maior para você poder tocar e executar o que você deseja. Esse subconjunto que vocês viram foi montado pensando no ciclo de quintas do 31 EDO. A gente inicia pelo Lá, né? E a gente vai contando todas as notas até dar algumas notas específicas que eu estava precisando para o meu repertório. Então, utilizar um subconjunto é uma magia incrível, porque você consegue solucionar muitos problemas físicos para você tocar. Os dedos ficam mais acessíveis, você consegue tocar
e muitos acordes mantêm o desenho do tradicional. Então, um subconjunto é ideal para você acessar a microtonalidade, até para você iniciar nesse mundo. Bom, para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Como eu falei no vídeo passado, em breve a gente vai começar as nossas aulas do zero sobre 31 EDO. A gente vai entender como que funciona todas as lógicas harmônicas, todos os intervalos em um outro temperamento, como se você nem soubesse do nome da nota Dó. E em breve também vou trazer convidados, onde a gente vai gravar músicas em 31 EDO, a gente vai pôr em prática essa sonoridade para que a gente possa realmente sentir qual que é a diferença de um temperamento para o outro e por que utilizar a microtonalidade, por que estudar esse assunto. Vai vir muita novidade aí para vocês no futuro. Então, no mais, muito obrigado e até o próximo vídeo.